Olá, queridos. Essa semana vamos continuar compartilhando no De Casa em Casa sobre o Senhor Jesus como o segundo homem, como o último Adão e como o homem celestial. Eu gostaria de compartilhar contigo sobre dois nomes com os quais Paulo se refere a Jesus aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Podemos ler dos versículos 45 ao 49. Onde ele diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Paulo, então, nessa passagem, ele se refere ao Senhor Jesus a partir de três nomes ou três características. Jesus aqui é o segundo homem, o último Adão e o homem celestial. Esses nomes, eles são super importantes, eles são muito significativos se nós quisermos compreender melhor a grandeza da obra do Senhor Jesus na cruz por cada um de nós. Vamos começar então compartilhando sobre o fato de que Jesus é o segundo homem. O que isso significa? Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, então, diz que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Em Efésios, no capítulo 1, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, a cruz não foi um plano de contingência. A obra de Jesus não foi um plano B. Em João, no capítulo 17, Jesus está falando com o Pai e ele fala sobre a glória que eles tinham antes que houvesse mundo. Ou seja, antes da criação, Deus conheceu o nosso pecado. Ele viu a nossa transgressão. O Pai, o Filho e o Espírito, eles estavam na glória. Mas Jesus decidiu abrir mão da sua glória. Ele decidiu abrir mão da sua glória física. Ele decidiu se fazer homem. Não só para nos dar o exemplo de como viver uma boa vida, porque se Jesus fosse apenas um exemplo, nós nunca conseguiríamos imitá-lo. Mas muito mais do que um exemplo, ele veio para ser o cabeça de uma nova humanidade. Ele veio para ser o segundo homem. Ele veio porque Deus nos amou e nos conheceu antes de nós existirmos e ele decidiu nos salvar. Jesus é o segundo homem, porque o primeiro falhou. Ele é o segundo homem, porque Deus decidiu começar de novo em Cristo. Adão, o primeiro homem, ele foi criado sem pecado e ele foi colocado em um ambiente totalmente favorável ao seu desenvolvimento. Mas Jesus, embora ele tenha nascido e vivido totalmente sem pecado, ele viveu em um mundo totalmente destruído pelo pecado, onde ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas ele venceu. 3 vezes os céus abriram para que o Pai declarasse que Jesus era o Filho amado em quem ele tinha todo o seu prazer. O Filho em quem a sua justiça e a sua santidade eram satisfeitas completamente. Como Paulo disse, realmente Jesus é o nosso segundo homem, o cabeça da nova criação. Mas ele também é o último Adão. A ênfase no último é porque não existe necessidade de haver outro. Jesus venceu de uma vez por todas. Ele pôde tomar os nossos pecados sobre si na cruz, porque ele não tinha nenhum que fosse seu próprio. Jesus venceu.
O sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo, agora se manifestou por amor de nós. É o que Pedro vai falar na sua epístola. Ele é o último Adão, porque ele pôde dizer, diferente de qualquer outra pessoa que já viveu, está consumado, está concluído, não há necessidade de uma nova obra, não há necessidade de um novo Adão. Jesus é o último Adão. Ele é o segundo homem e o último Adão. Mas o texto vai nos dizer também que Jesus é o homem celestial. O que isso quer dizer? Isso significa que Jesus não ficou na morte, mas ele ressuscitou e foi recebido na glória. Agora, o nosso segundo homem, o nosso último Adão, é também o nosso homem celestial. A nossa vida, ela está escondida no Senhor Jesus. Nossa vida está escondida nele, nos céus. E isso significa que se nós queremos conhecer o nosso futuro, nós não olhamos para as notícias, nós não ouvimos os especialistas, nós olhamos para os céus. Ou melhor, nós olhamos para aquele que está nos céus e que nos representa. Nós cremos que estamos em Cristo, então nós fomos inseridos na sua obra como novas criaturas. Ele é o nosso representante celestial. Então a pergunta que fica para nós é: o que significa o fato de que nós somos novas criaturas? O que significa que nós somos nova criação em Cristo? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder. Então medite, compartilhe e pratique essas verdades e que Deus te abençoe.